Glória a Deus, aleluia, eu vos saúdo todos com a paz do Senhor. E peço a você que assiste esse vídeo até o final, você compartilhe, vamos se unir junto nesta nova caminhada que nós estamos passando, essa era difícil para todo mundo, e você precisa voltar para Cristo, você precisa renovar-se para sustentar isso. Então eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, aonde diz assim no versículo de número 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões reveladas do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele deixa uma experiência aqui própria dele, para você e para mim, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe que terceiro céu é esse? É a morada do Altíssimo, é a morada de Deus. Ao terceiro céu é onde o Filho está sentado à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Mas você precisa ser do corpo para que isso venha acontecer. Você precisa ser um membro do corpo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele foi arrebatado lá e ele viu coisas lá que ele achou que ele ia sair de lá e ele ia contar. Ele ia contar para você e para mim, mas não. Ele viu coisas que a compreensão humana não pode ter o discernimento do que ele viu. E agora, pastor, por que Paulo foi arrebatado? Porque Paulo tinha um espinho na carne. Eu já estudei sobre esses espinhos na carne de Paulo, mas é só o que diz o estudo. Muitos chegam ao ponto, diz que Paulo, ele tinha forte dor de cabeça. Paulo, ele tinha ataque de epilepsia. Lá no rodapézinho da Bíblia Sheldon, você encontra lá isso que eu estou dizendo. Da Bíblia Sheldon, você encontra lá no rodapézinho, lá do versículo, você vai encontrar, dizendo que Paulo, ele tinha malária, ele tinha forte dor de cabeça, até ataque de epilepsia. Ou seja, aí, naquela época, ele andava muito ali na Ásia, e a malária assolava naquela época nos navios. E então, verdadeiramente, eu não estou aqui lhe dizendo e não sei, faço como ele. Aqui que ele diz, não sei se no corpo, fora do corpo. Eu não sei verdadeiramente qual era o espinho na carne de Paulo. Tem pessoas que gostam tanto de provar o que não sabe, não. Eu estou lhe falando que se você for lá no rodapé da Bíblia Sheldon, você vai ver lá que está lá dizendo que ele tinha, possivelmente tivesse malária, tivesse ataque de epilepsia, ou seja, forte dor de cabeça, e aí então era um espinho na carne. Mas já encontrei também estudo que diz que era inimigo homem, era pessoas fraudulentas, pessoas ruins, aquelas pessoas que ele vivia ajudando e fazendo mal com ele. Mas eu não sei que ele tinha um espinho na carne. E eu quero perguntar qual é o seu. Qual é o espinho que você tem? Qualquer que seja o espinho, Deus vai lhe dar graça e você vai entender. Tem espinho que Deus liberta nós daquele espinho. E tem outro que a graça dele basta para que nós não venhamos se soberbecer. Então o apóstolo Paulo ali, ele orou a Deus e ele foi arrebatado. Mas quando chegou lá, ele viu coisas que não estavam além da compreensão dele.
Aí o versículo aqui diz, foi arrebatado ao paraíso 4, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Está vendo? O 5 diz, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nésio. Porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém pense que de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Louvado seja Deus. O versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na minha carne, tá vendo? A saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, tá vendo? O espinho na carne de Paulo era para cuidar dele, era para cuidar pelos dons que Paulo tinha. Paulo, os aventais dele, ou seja, o lençol de Paulo tinha poder, o lenço de Paulo tinha poder. Então, para ele não se gloriar, foi colocado esta visão. Eu lembro, eu tenho visões de Deus, Deus já me mostrou a cidade santa, creia você ou não. Deus já me mostrou a cidade santa, eu sei que é azulada, é amarelada, é transparente, sei lá, mas não tem quem consiga fazer aquele desenho. Deus me mostrou a escada de Jacó, que lá no final, aquela escada que Jacó viu, lá no final tem um homem, onde eu olhei a coxa dele, é escrito do mesmo jeito da Bíblia, Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Eu olhei só assim um lado da coxa com essa escrita. Qualquer pessoa que olha lá vai ver daquele jeito, seja um judeu, seja um indiano, ele vai ver daquele jeito. Por isso não é que lá esteja escrito daquele jeito com aquelas letras, mas eu vi daquele jeito com aquelas letras maiúsculas, Rei do Rei, Senhor dos Senhores, na perna dele. Eu fui a um rio corrente, né? Mas também Deus me levou naquela prisão do livro de Lucas, capítulo 16, ali o versículo 19, onde Jesus contou a história do Lázaro mendigo. Isso não é história de Trancoso, não. Eu estou lhe falando a verdade, pois Deus me defenda de um dia ir para aquela prisão, que aquilo foi feito para o diabo, não feito para você e nem para mim. Mas tem pessoas que o próprio Deus já levou eles até o inferno, mostrou eles lá, mas mesmo assim eles não mudam, eles não se reconciliam, eles não se arrependem. Tem pessoas que Deus já mostrou que o nome não está no livro da vida, e elas estão esperando morrer e ser condenada, podendo haver uma reconciliação, um arrependimento e mudar do mal para o bem. Pessoas, Deus já deu sinal, Deus já deu sinal para nunca esquecer. Qual foi um sinal que Deus deu a Faraó? Foi levando o filho dele. Faraó não esquecia daquilo. Ele esqueceu das moscas, ele esqueceu de tudo, mas do filho dele não. Então Deus tem dado sinal e mesmo assim o homem não se aquebranta. É cada vez pior. É cada vez pior. Crente que vive com o demônio na boca, o Deus dele é outro. O Deus dele é outro. Pessoas que dizem que é crente, vive com o nome do Satanás na boca. Não. Se eu levo uma pancada, eu digo, oh Jesus me ajude. Se eu estou em luta, oh Jesus, é porque ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Mas se for o outro, e tem pessoas ainda que ficam indignadas comigo, porque diz que eu falo do diabo, é porque é amigo dele. É amigo dela, eu falo mal porque não é meu amigo e nem seu, ele é um destruidor. Ele é um mentiroso, ele veio matar, roubar e destruir. Então o mensageiro dele colocou uma enfermidade, ou seja, colocou um espinho na carne de Paulo, para ele ser esbofeteado, mas ele orou a Deus e Deus deu a revelação a ele, o arrebatou ele e mostrou ele lá como vale a pena. Aí Paulo desceu de lá e os críticos perguntavam, Paulo, e aí ele disse, a graça dele me basta, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, nas minhas dificuldades, no meu sofrimento. Então Paulo escreveu uma palavra ali, ele já estava condenado ali a ser decapitado, quando ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guarda a fé.
Vou esperar o meu galardão, que o justo juiz virá naquele dia entregar, não só a mim, mas todos que perseverar. Então é para quem perseverar. Então volte para o corpo. Forme, você é membro do corpo, você sozinho não vai sobreviver, não existe, é mentira. Volte para o corpo, que você vai conseguir. Esse espinho na carne, essa coisa que apareceu, você não tem entendido. Você pensa que a minha vida ela é muito fácil? Para a gente ter dom, Deus me deu um dom que você crê se quiser. Mas Deus deu um dom que eu estou assim, eu posso ouvir a pessoa falar de mim longe. Deus me deu um dom que eu estou no púlpito ali e vejo o coração de uma pessoa falando. Isso é muito perigoso, mas não isso para me dedurar as pessoas. Nunca cheguei na casa de ninguém cabuetando alguém, nem falando nada, não. Deus me dá isso por reino. Mas com isso a gente também paga preço. Então qual é o espinho? Seja o que for o espinho, ore a Deus que Ele vai lhe dar a resposta. Já poderá estar lhe dando uma resposta agora. Pense, nós não vamos levar nada daqui. Você viu que foi que um dos homens mais ricos do mundo, ele morreu dizendo ali, uns homens ricos que tiveram a oportunidade de falar antes da morte, o que é que eles disseram? O Alexandre Grande foi um. O Alexandre Grande foi um que ele pediu, que ele queria 3 desejos. Eu já falei num vídeo meu aí, procure que você vai encontrar no YouTube aí. Os 3 desejos dele. O desejo dele, dos desejos dele, era que a mão dele fosse fora do caixão. Primeiro desejo era que espalhasse a riqueza no caminho, muita riqueza. E o segundo desejo era que a mão dele fosse de fora. E o terceiro era que os médicos carregassem o caixão dele, tivesse um cortejo de médicos. O que é que ele queria falar com isso? Para mostrar que a riqueza que ele trouxe, nada valeria, estava ali espalhada, ia ficar. A mão de fora é que do jeito que ele veio sem nada, ia voltar de mão vazia. E os médicos, para os médicos entender que eles não eram capazes de dar vida a ninguém, senão Alexandre o Grande não tinha morrido. Então é assim, é desse jeito, você veio sem nada e vamos voltar sem nada. Mas temos que voltar com salvação, com morada eterna, porque aquele que voltar com as mãos vazias, ele vai estar ferrado. Nós temos que, eu costumo dizer, nós temos que voltar com aquele papelzinho na mão do alistamento. Você assistiu aquele filme do Perigino? Do alistamento ali na mão. E sabe qual é isso? É a marca do Espírito Santo. E a marca do Espírito, você tem, você sendo corpo, você sendo um membro do corpo de Cristo. Você não é corpo, é você sendo um membro do corpo de Cristo. Eu tenho uma pregação lá no YouTube sobre essa passagem aqui do corpo de Cristo. Então, vamos se unir e vamos continuar. Porque seja qual for o espinho da carne, mas Deus tem um propósito. O choro pode durar uma noite e a alegria o amanhecer. E se esse espinho for para você não se exaltar, glória a Deus por isso. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Conheço pessoas que têm uma luta tão grande na vida, mas sempre têm sobrevivido. Entra ano e ano e elas estão sobrevivendo. E outras pessoas que não tinham nem luta, morreram aí. A gente nem esperava assim, morreram de repente. Nem luta eles tinham. Então aquela pessoa que tem aquela luta grande, aquele espinho, mas pode ser também para aperfeiçoar o poder de Deus na sua vida, para você não se exaltar e perder a salvação. Um dia eu me exaltei, um dia eu me levantei no meio de uma multidão dos inimigos e perguntei, vocês têm alguma coisa contra mim? Levante o dedo. Aí é como que Deus lá no céu, não estou dizendo que Deus fez isso, é como que Deus lá no céu tenha dito, pastor Mardacel, famoso assim, só meu filho, porque sempre os homens que se exaltaram, fizeram isso, eles foram abatidos. Então, Mardacel, teu nome é muito famoso, teu nome está ao ponto de tu se levantar
Passei num calçamento, um bocado de bebo estavam os bebos ali, um bocado de gente trabalhando, e um bebo falando mal de pastor, porque tinham feito não sei o que era ladrão. Aí eu andava nas ruas dando comida e água ao bêbado, justamente a esse. Aí o diabo fez isso para ver se eu deixava de fazer aquilo com ele, mas não. Aí eu perguntei a ele, era o diabo falando na boca daquele bêbado. Eu disse: Satanás, pois rasga minhas vestes perante esse povo. O que é que tu tem contra mim? Disse. Ele disse: com você eu não tenho não. Eu digo: então cale sua boca, respeite, quem é você? Aí disse: irmão, o diabo está lhe enganando, porque ele está com raiva, porque você está sendo amparado, você está sendo cuidado. Então, com isso, eu fui ficando, você entende? Aí Deus vamos que Deus tenha dito assim: pastor, se tu não tiver luta, tu vai se soberbecer e tu vai perder. Então, peraí que o teu nome vai ficar lá na lama. Mas ele tem me mantido vivo para a glória de Deus. Ele tem me mantido vivo aqui no Maranhão. Depois que eu cheguei aqui, se fosse para pregar, eu pregava todo dia. Na capital, nos lugares, entendeu? E aonde eu vou, pela misericórdia, Deus me usa. O que importa é isso. O que importa é você ser salvo, o que importa é você ter vida eterna. Não vá se preocupar com o que falam mal ou não de você, o que acham de você. O que importa é você estar com o nome escrito no livro da vida. É só os que vão entrar lá. Então, como é que está o seu espinho? Eu vou terminar. Qual é o seu espinho? Ore a Deus e Deus vai lhe dar vitória. Porque o bom é que tanto faz estar numa casa sem água, uma casa sem geladeira, uma casa sem nada, só você, mas Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, louvado seja Deus, o Espírito Santo está aí, Ele é, ou seja, o Espírito Santo, Ele é o ajudador. Jesus, Ele é misericordioso. O diabo tem colocado no coração das pessoas que não precisa de se reunir em lugar nenhum, porque ele quer lhe enganar. O vídeo está ficando já longo, eu ia lhe contar a história de um homem que foi a um lugar, um homem que é uma história, uma metáfora. Ele morreu, aí chegou na porta do inferno, chegou lá, se abriu o inferno, aquele campo verde, lá no meio daquele campo, forró e uma zoada medonha, e ele vai para lá e diz: mas rapaz, lá ele viu a turma dele todinho, os colegas que tinham morrido, viu lá as mulheres dançando e bebendo, e ele disse: mas rapaz, como é que aqueles crentes são mentirosos, rapaz, eles viviam lá pregando sobre o inferno, a Bíblia falando isso, preste atenção a isso. Mas só que ele, ali na sua visão, ou seja, ele tinha o direito de escolher entre o inferno ou o céu. Aí ele tinha de ir ao céu. Então o anjo chegou na porta do inferno, pegou ele e levou ao céu para ele passar 3 dias. Chegou lá, ele começou a andar, disse: rapaz, aqui é uma calmaria, aqui é uma paz medonha, aqui é bom demais. Aqui é como eles dizem lá, eles só erraram sobre o inferno, porque o céu aqui é mais do que o que eles pregavam. As ruas de ouro, os muros de cristal. É tão bom aqui essa paz medonha, a música aqui, os anjos louvando, vamos dizer Kadosh, Kadosh, mas aqui é bom demais. Mas olhou para o anjo e disse: mas eu vou voltar para lá. Lá é minha turma, aqui é bom demais, aqui é calmo, mas a minha turma é de lá, eu gosto é daquilo. E aí o anjo disse para ele: olha, mas você, depois que tomar essa decisão, você não pode mais voltar atrás. Ele disse: eu sei, mas eu vou para lá mesmo. E aí o anjo chegou, deixou ele na porta, e aí fechou-se a porta do céu, o anjo desapareceu. E ali, quando ele vê aquele fogo medonho, tudo queimando, uma gritaiada medonha,
pedindo misericórdia, pedindo ajuda, e ele disse, cadê o porteiro, cadê? E de repente o capeta aparece ali de chifre todo, ele disse, meu amigo, o que foi que houve aqui? Eu não fiquei no céu porque aqui era bom demais. Ele disse, tu pensou que aquilo era verdade, né? Aquilo era só para te enganar, a realidade aqui é essa mesmo, e entra logo e jogou ele para dentro, e aquele homem foi sofrer a eternidade. Isso é uma metáfora para você refletir. Quem quiser, pense o que quiser pensar, faça o que quiser fazer da sua vida, mas o final, nós não temos como mudar nada, já está determinado. Então ele só quer lhe enganar, ele vai lhe engana, ele implanta coisas em você, no ser humano, ele tira de Jesus, ele tira da congregação, ele tira daquele apoio e bota você em um lugar porque ele quer lhe enganar que lá fora é melhor e que você está dentro. É mentira dele, você vai ver, você vai pagar para ver. Se você vai pagar para ver, você vai descobrir que o que eu estou lhe dizendo aqui é verdade. Se você não pagar nessa vida ainda, se você não começar a pagar nessa vida ainda, que uns já pagam, mas você paga, você vai desfrutar disso que eu estou lhe dizendo. Era só para enganar. Agora o céu é real na Bíblia, o céu é real lá, mas o diabo, ele não presta. Ele usou de enganação, conseguiu enganar a terça parte dos anjos, quanto mais você e a minha pessoa. Por isso que Deus tenha misericórdia de nós. Compartilhe esse vídeo e não deixe ele lhe enganar. Volte para Jesus, se reconcilie, porque nós estamos passando e vamos passar momentos difíceis, mas com Jesus nós vamos sobreviver. Que Deus o abençoe, cada um de nós, e nos ajude.